Fala galerinha, beleza? No vídeo de hoje eu queria trocar uma ideia com vocês sobre a Ampere Stomp 2. A minha tá aqui, ó, devidamente atualizada, né? Tô com ela conectada aqui também no computador, com o software aberto para mostrar algumas coisas para vocês. E, deixa eu ajeitar aqui, eu já disse aí o atualizada, entre aspas, né? Porque foi uma atualização que demorou um ano para sair e deixou a comunidade da Rotone e da Ampere como um todo, os usuários da pedaleira, bem insatisfeitos. Eu, particularmente, também esperava bem mais dessa atualização e que a forma como tudo aconteceu me deixou pensativo sobre a situação da pedaleira, e aí resolvi fazer esse vídeo aqui para vir trocar essa ideia com vocês. Bom, a gente sabe que a existência da Ampere Stomp 2 é basicamente, né, por causa do sucesso gigante da HX Stomp, que chegou numa solução incrível, né, de trazer numa peça muito pequena todos os benefícios da tecnologia digital num formato que você pode, tipo, adequar a qualquer setup, né? Você pode, tipo, misturar com o seu amplificador, misturar com o setup de pedais, enfim. Negócio pequeno, portátil, extremamente potente e para o mercado gringo, num ótimo valor, né? Que pro Brasil a gente não pode falar isso de forma alguma, mas que o americano paga $650 numa bichinha dessa, que é basicamente meio salário mínimo americano, né, velho? Que se a gente trouxesse pro Brasil, ela custaria mais ou menos isso, né? Tipo, R$ 650, 660, né? A partir de amanhã. Mas que na realidade da gente não é o caso, e a Ampere, o Stomp 2, veio aí, né, pra cobrir esse buraco do preço altíssimo que a HX chega no Brasil, com um valor excelente, tendo em vista a referência do valor da HX, é lógico. Sendo assim, eu vejo que a galera meio que espera, né, o mesmo nível de atenção que a Line 6 dá com a HX Stomp para Ampere 2 Stomp, saca? E no Brasil existe uma comunidade, uma galera muito grande que passou a usar esse equipamento e colocando ele, tipo, no mesmo pé de igualdade com a HX, não só de igualdade do equipamento um com o outro, mas também esperando, né, que a Rotone fosse dar a mesma atenção, né, a Ampere 2 Stomp, como da mesma forma que a Line 6 faz com a sua linha Helix. E aí eu não acho essa comparação uma comparação muito boa para ser feita, primeiro porque a linha Helix, ela não se resume a HX Stomp. Então, por exemplo, quando tem uma atualização na HX Stomp, significa que toda a linha da Line 6, toda a linha atual da Line 6 foi atualizada. Então, logicamente, tipo, muito mais esforço vai ser colocado para atualizar essa linha de equipamento, que cobre basicamente tudo que a Line 6 é hoje em dia, totalmente diferente da situação da Rotone, que tem vários tipos de equipamento, e que a Ampere 2 Stomp é basicamente a única, tá? A única que trabalha da forma como ela trabalha na linha da Rotone como um todo. Sendo assim, ela traz alguns problemas, algumas questões que são únicas dela, tá? Que você não observa em outras pedaleiras da Valiton, por exemplo, que é a submarca da Rotone, que você não observa em outras pedaleiras que são bem mais baratas, por exemplo, do que ela, e que pode ser, tá, que isso não seja resolvido nem tão cedo. Eu espero estar 100% enganado, mas com essa última atualização que demorou um ano para sair, tá? Não só eu, mas a comunidade inteira, tá, da Rotone e dos usuários da Ampere 2 Stomp ficou extremamente desanimada. E os dois principais problemas que são os que a gente vê o pessoal mais reclamando por toda a internet, pelo próprio Instagram, tá, da Rotone. E quando a gente entra no post da atualização, você vê o pessoal reclamando bastante. Tem um brasileiro aqui falando sobre o problema, que é basicamente quando você muda, aperta qualquer coisa na Rotone, ela corta o som. Isso é um bug de pedaleira de iniciante, saca? E que não tem sentido nenhum acontecer na Ampere 2 Stomp, porque isso acontece, inclusive, quando você está no mesmo preset, fazendo alterações no mesmo preset. Você vê esse mesmo problema sendo relatado por outros usuários aqui no Instagram. Você vê usuários pedindo para eles ajeitarem bugs básicos, pedindo por favor para colocarem mais esforço nesse produto. E infelizmente a Rotone basicamente tem colocado uma resposta padrão para o usuário basicamente não comentar, tá? Não comentar nas redes sociais, dizendo que os comentários nas redes sociais não contam, pedindo para a galera mandar um e-mail para o suporte da Rotone. E só para ser um pouquinho mais chato, a gente está aqui no Instagram, mas se a gente vier pro Facebook, pro mesmo post, tá? Sendo que dessa vez em outra rede social e outra mídia social, quando alguém perguntou sobre uma das promessas, tá, de atualização
sobre a gravação de 2448. A resposta foi muito mais tranquila, foi que basicamente, velho, calma que a gente vai colocar outra atualização em breve. Isso deixa o cenário todo muito confuso, né? A comunicação é bem ruim, tá? A gente fica meio sem saber o que esperar. E assim, velho, sobre essa questão em específico da Rotonic, da Ampere 2 Stomp, fazer esse corte de áudio quando você muda qualquer coisa nela, se fosse pra chutar, tá? Eu diria que é bem provável que esse problema seja resolvido, porque esse é um problema clássico de processamento. E como eu falei agorinha, a Ampere 2 Stomp, ela é o único equipamento da linha da Rotonic que trabalha dessa forma, com total liberdade de você criar blocos como você quer. E isso muda tudo, tá? No processamento, na forma de trabalhar do equipamento, da pedaleira. E que por isso eu acho bem provável, tá? Que essa atualização venha a acontecer, porque provavelmente é dessa forma para poupar processamento, tá? A gente tem, por exemplo, na linha Helix, não na HX Stomp, mas na Helix Floor, a possibilidade de cortar totalmente todos os silêncios entre troca de presets, entre troca de bancos, no caso, mas que quando você faz isso, você basicamente corta pela metade, tá? O processamento da pedaleira, porque ela vai pré-carregar os outros bancos que você vai selecionar, e com esse pré-carregamento você basicamente tora, tá? Pela metade o processamento da pedaleira e sobrecarrega bastante o sistema. Eu tô falando sobre isso para exemplificar, tá? Que esse lance de buraco de som é basicamente conectado, tá? Com o sistema de carregamento de efeitos da pedaleira, e que isso está também diretamente ligado ao processamento, ao DSP dela. E que por isso que eu acho bem provável que isso venha a mudar, tá? E aí, beleza, isso é meio que um pedido complicado, complexo de ser feito para pedaleira, mas existem outras coisas que são muito simples, tá? E que simplesmente não acontecem, e aí isso a gente pode dizer que ou é falta de atenção ou que realmente não está fazendo sentido para a própria Rotone investir na Ampere Stomp 2, porque pode ser que ela não esteja dando tanto retorno assim. Aí é uma especulação gigante, né, velho? É porque realmente são coisas tão simples, né, e que melhorariam tanto a usabilidade do produto, que gera esse questionamento mais pessoal mesmo na minha cabeça, saca? Que é o fator controlabilidade dela, que é horrível, né? É escandalosamente horrível, muito ruim, muito pior do que as opções bem mais baratas das irmãs mais novas, né? Das irmãs adotivas dela, da Valiton, por exemplo, que dão muito mais opções de controlabilidade. Não sei se vocês estão ligados, mas se a gente vier aqui, né, no software e for em Ctrl XP, aqui a gente tem o que um botão Ctrl faria, que é desligar ou ligar qualquer um dos efeitos em qualquer uma das cadeias de sinal, mas que a gente basicamente só pode setar isso para um Ctrl, tá? Se a gente selecionar os 3 foot switches para função Ctrl, basicamente a gente está dizendo que eles 3 vão fazer a mesma coisa, porque a gente basicamente tem apenas um Ctrl nessa pedaleira. O que amarra totalmente, tá, a usabilidade dela, e que não tem sentido nenhum, tá? O equipamento que foi feito para carregar 12 blocos, né, 12 efeitos por preset, você não conseguir controlar direito, né? Esses blocos ao vivo com equipamento, você basicamente ser obrigado a ter equipamentos externos, como por exemplo o controlador MIDI, para controlar o negócio direito. Porque sim, pelo controlador MIDI você consegue fazer muito mais coisa, tá? Do que pelos próprios foot switch da Ampere 2 Stomp. Coisa que é 100%, tá? Totalmente diferente na HX, que tem um sistema tão inteligente que você consegue, tá? Só com esses 3 foot switches pintar e bordar, se tiver os 2 foot switches externos. Mais ainda, tá? Você consegue fazer muita coisa, eu consigo fazer alguns shows inteiros e completos apenas com ela, exatamente por causa dessa característica bacana de controlabilidade dela, coisa que eu não vejo motivo nenhum porque não existe algo parecido na Ampere 2 Stomp, que não precisa nem ser tão completo ou complexo feito é o da HX, que realmente é muito bacana, mas que seja pelo menos equiparável, tá, aos equipamentos da Valiton, como é o caso da GP200 LT e da GP200 maiorzinha, né? Enfim. E para falar sobre a atualização em si, que foi interessante, tá, para facilitar a utilização de alguns usuários, foi o fato deles terem adicionado esse No Cab Mode, né, que é você tirar um Impulse Response, tirar o gabinete de uma das saídas L ou R, que era uma coisa que já era totalmente possível pelo sistema de loop lá, como eu já mostrei aqui nos vídeos, né, e tal.
mas que isso termina facilitando, né, o usuário que, tipo, não tá tão ligado no funcionamento do equipamento, mas que ao mesmo tempo é esquisitíssimo, porque mexe apenas em 2 das saídas da pedaleira, né? Você não consegue ter essa mesma opção utilizando a saída send, a saída de lado da pedaleira, que seria a forma mais interessante de ser feito, até para, por exemplo, né, manter o som de uma das atualizações, de um dos efeitos que eles colocaram, que foi um expansor estéreo, que termina não tendo lá muito sentido, né? Se você usar em conjunto um expansor estéreo, se isso não vai ser jogado, tipo, no PA igualmente, né? E tal. Enfim, velho, muito esquisita essa atualização, tá? Muito esquisito. E é isso, tá? Eu espero estar muito enganado sobre o nível de atenção que a Rotone pretende dar para esse equipamento, porque ele soa muito bem e é uma alternativa excelente, tá? Principalmente aqui para o mercado brasileiro, mas que esses problemas, eles atrapalham muito, velho. Eu termino desviando de uma parte deles por causa do controlador MIDI e por causa da forma que o meu pedalboard tá montada aqui, e pelo fato de eu estar muito ligado, né, no funcionamento das coisas. E outra coisa que, por exemplo, me incomoda muito, o output level, ele não é separado por saídas, saca? Você tem que escolher se é linha ou se é instrumento. Então, por exemplo, quando você chega aqui e tira o impulso response de uma das saídas, ele vai continuar mandando um sinal de linha, que é muito mais alto do que um sinal de amplificador. Você só tem um volume de saída, e dependendo do loop, dependendo do input, dependendo de onde você vai colocar, esse sinal pode, por exemplo, distorcer de cara o seu som limpo, saca? Que é uma coisa que já aconteceu comigo utilizando da forma que eu faço aqui, né? Que é, pra galera que já viu os vídeos sobre Ampere, tá ligado? Eu utilizo o send, né, o loop, sem o gabinete, pro meu amplificador de retorno. E essa saída era para ser selecionável também o level dela, de linha ou de instrumento. Isso não acontece e é sempre uma surpresa, tá? Quando eu vou plugar no amplificador, é mais uma coisa para ser regulada, para não estragar o som do meu retorno. Então assim, eu consigo dar essa manejada, né? Consigo me ligar e me adaptar, mas que o ideal mesmo, né, é que isso não precisasse acontecer e que eu conseguisse controlar ela e deixar ela regulada da melhor forma possível para qualquer situação. E é isso aí, queria que vocês deixassem aí embaixo os comentários sobre o que vocês acham dessa situação toda, né? Como eu falei, eu venho conseguindo utilizar ela de boa, com o controlador MIDI e com esse cuidado com as saídas e realmente tentando não me importar tanto, tá? Com esse silêncio que acontece entre as trocas de preset, que pra mim é a coisa mais chata realmente, mas eu tento me abster, saca? Mas e você? Como é que tá sendo a experiência com a Ampere 2? E se você acha aí, né, que essas atualizações que a gente quer tanto virão, ou se acha que não? Bota aí nos comentários, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal. É isso aí. Até o próximo vídeo.